Profetas maiores. O que nós vamos estudar em profetas maiores? Profetas maiores é composto por 5 livros, que são aqueles livros que eu anotei ali no quadro, tá bom? E nós fazemos um paralelo aqui, que se nós formos olhar a Bíblia como um todo, principalmente o Velho Testamento, metade dele é composto por escritos de profetas, né? Nós temos aí os profetas menores, que são 12, e os profetas maiores, que são 5, ou seja, totalizando aí 17 livros da Bíblia que foram escritos por profetas, tá? Nós temos os profetas maiores, que são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e temos os profetas menores, que vocês já tiveram a disciplina aqui também, né? Que é depois do livro de Daniel, e os demais até chegar ao livro de Malaquias, tá? Esses profetas, eles foram escolhidos por Deus para que, em meio a uma necessidade do Senhor falar à nação, o Senhor levantou profetas para que esses profetas eles pudessem intermediar ao povo aquilo que o Senhor precisava falar para o povo, né? Então os profetas foram levantados para que eles pudessem passar aquilo que o Senhor tinha para eles, passar tudo aquilo que o Senhor precisava de passar de mensagem à nação, tá bom? Então, nós vamos aprender sobre eles, tá? E o primeiro que nós vamos estudar hoje é o profeta Isaías, tá? O profeta Isaías, nós vamos ver aqui alguns detalhes sobre a vida dele, por que ele foi tão importante, né, na questão contexto histórico bíblico, por que ele profetizou no momento em que ele profetizou, e sobre a questão dele ser o principal profeta porta-voz aí da vinda do Messias, tá? Então vamos lá. Esse aqui é tudo que nós iremos estudar em todas as aulas, tá? Nós vamos estudar aí o contexto histórico e a sua relação com as profecias. Gente, não tem como nós estudarmos a profecia isolada. Por quê? Porque ela está inserida dentro de um contexto histórico. Então nós precisamos analisar o contexto histórico para que a gente possa compreender como um todo sobre a questão da profecia. E é isso que a gente vai ver também, tá? Nós vamos estudar a biografia dos autores. Vocês vão ver que cada autor, cada escritor, profeta, ele tem uma relação intrínseca até com o nome dele, né? O próprio nome de Isaías, Jeremias, nós vamos ver que eles têm... o próprio nome deles tem um significado especial em relação às profecias que eles deram, tá bom? Assuntos relacionados ao tema que estão na Bíblia, eventos que aconteceram posteriormente às profecias, como que essas profecias foram cumpridas, né? Inclusive algumas mais recentes, tá bom? E curiosidades. Então essa daqui é a divisão, tá bom? Mas aí eu pergunto para vocês, por que existe a divisão de profetas maiores e profetas menores? Existe uma explicação para isso, tá? E não é nem por questão de o profeta ser maior que o outro, não tem nada a ver, mas unicamente pelo tamanho dos livros, ou seja, da extensão literária e também da extensão da profecia. Vamos analisar, por exemplo, hoje o livro de Isaías. O que o livro de Isaías fala? O livro de Isaías, ele profetiza sobre a própria nação de Judá, tá bom? Ele profetiza sobre a vinda do Messias, tanto o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus, e também profetiza sobre o final dos tempos. Então, olha só como o livro de Isaías ele é completo, profeticamente falando, né? Ele escreveu sobre uma profecia que já aconteceu, né, duas, tanto a vinda do Messias quanto o que aconteceu com Judá, e também profecia que ainda vai acontecer. Então, ou seja, olha a complexidade da profecia, a grandeza, a extensão de tempo em que essa profecia está inserida, tá? Então, essa divisão aqui, o profeta Isaías ele é até o maior literário, questão literária falando, né? Ele tem 66 capítulos, tá? E nós vamos depois ver também, só vou fazer um paralelo aqui rapidamente, deixa eu ver se vem até aqui. Bem, o livro de Isaías ele tem 66 capítulos, né? Depois eu vou explicar para vocês por que o livro de Isaías ele é conhecido como a Bíblia dentro da Bíblia.
Porque ele tem uma afinidade muito grande com a própria Bíblia como um todo, né? O livro de Isaías, ele é muito completo. A literatura de Isaías, ela tem uma complexidade de um tamanho assim, de uma literatura completa, que alguns autores afirmam que o próprio Isaías ele tinha a escrita como de Lucas, né, que escreveu aí o livro de Lucas e o livro de Atos, porque ele escreve de uma forma muito intelectualmente falando para a época dele, né? E ele tem 66 capítulos, assim como a Bíblia também tem 66 capítulos. E aí a divisão literária dele é muito próxima e parecida com aquilo que a Bíblia nos traz. Tá? Então, basicamente é isso, vocês entenderam, né? Profetas maiores é uma literatura mais extensa, né? E profetas menores é uma literatura menor. Tá, Leandro? Mas se eu olhar o livro de Daniel, só tem 12 capítulos. Só que perceba a extensão da profecia. Ela tem coisas que ainda nem aconteceram, que ainda vai se acontecer. Então perceba que a profecia ela é extensa, por isso que é chamado de profetas maiores. Lamentações também é bem pequeno, olha quantos capítulos tem, só 5. Só que Lamentações é considerado uma extensão de Jeremias, né? Porque Jeremias escreveu Jeremias e Lamentações, tá? É basicamente por isso. Então, como eu falei para vocês, meus irmãos, são 17 os livros proféticos da Bíblia. O Antigo Testamento possui quantos capítulos? 39. Então, ou seja, quase a metade do Velho Testamento foram escritos por profetas, né? Vocês já estudaram aqui os profetas menores, certo? Então, vocês viram basicamente sobre qual que era ali o papel desempenhado pelo profeta, né? O que um profeta fazia e por que ele foi escolhido, foi designado por Deus para justamente chegar até o povo e falar aquilo que Deus tinha para falar para eles. Então, olha só, são 17 os livros proféticos, dos quais os 5 são considerados profetas maiores, né? E os 12 são considerados os profetas menores, que são aqueles que se seguem ali a partir de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Aí depois vem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, até chegar a Malaquias, que foi o último profeta do Velho Testamento. Tá? Então vamos lá. O livro de Daniel, como eu falei, ele não é tão extenso, né, como de Isaías e de Jeremias, porém, se vocês estudarem, como nós vamos estudar aqui, ele possui uma grandiosidade profética ali, porque são profecias que ainda vão se concretizar. Algumas já se concretizaram, mas outras, com o passar do tempo, elas ainda vão serem cumpridas. Por isso que ele é considerado um profeta maior na divisão, tá bom? Então, olha só, por que Deus escolhia profetas, né? Por que Deus não falava diretamente ao povo? Todo o Antigo Testamento ele é baseado em uma pessoa escolhida por Deus para passar a mensagem dele para o povo, né? Isso tem uma relação lógica. Nós vamos ver um vídeo aqui daqui a pouco, que o Senhor designava pessoas para que essas pessoas pudessem ir até o povo e falar aquilo que Deus tinha para passar para ela. Seja uma mensagem de arrependimento, seja uma mensagem daquilo que estaria por vir, né? Seja uma mensagem, às vezes, diretamente ao rei. Enfim, o Senhor designava pessoas para que essas pessoas, que foram os profetas, para que essas pessoas pudessem intermediar, ser um porta-voz de Deus. Só que não era fácil ser profeta. Por quê? Porque se você olhar todos os contextos em que os profetas eles falavam a profecia, eram contextos extremamente complicados, né? Imagina aí toda uma nação corrompida, toda uma nação que caiu, até o rei, até as castas mais altas da sociedade, todas corrompidas. E aí Deus levantava uma pessoa e essa pessoa corria risco de morte o tempo todo, porque ela tinha que ir lá e falar aquilo que Deus precisava falar para essas pessoas. Tá? Então, profeta é basicamente isso, ó, pessoa que profetiza, né, que anuncia a mensagem de Deus como sendo um porta-voz de Deus. Tá? Eu vou passar um vídeo aqui que explica melhor para a gente essa questão. Foi profetizada. E aí, gente, compreenderam? Vejam, percebam bem a importância do que ele falou ali. A profecia ela é muito específica, ou seja, não é algo assim muito banal, muito, né, às vezes a gente hoje
há uma coisa muito mística em cima da profecia, mas percebam que profecia é algo específico, é algo que vai acontecer naquele tempo, né? Tem um tempo determinado, como foi ali, que a gente vai estudar hoje, o profeta Isaías, falando sobre Jesus Cristo, quando ele viria, onde ele nasceria, a forma que ele nasceria, enfim, tudo sobre Jesus. Mas aqui, o que eu queria mais tirar de proveito do vídeo, é por que Deus designava as pessoas, profetas, para falar. Porque você vê que, para não ficar uma relação Deus-homem, Deus-homem, Deus designava as pessoas para que o próprio homem pudesse ter interação entre ele, e tivesse interação humana mesmo. Então, o homem era designado exatamente isso, para que as relações humanas fossem desenvolvidas, né? Então, Deus ia lá e falava para uma pessoa, e essa pessoa falava para os demais, certo? Então, Deus designava justamente para isso. E olha só, o livro de Jeremias, quando Jeremias foi chamado, Deus fala assim para ele, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi, separei, né, eu designei para ser profeta das nações. Vocês vão perceber que cada profeta que Deus chamou teve um chamamento diferente, um chamamento único para cada um. Jeremias, Deus foi e falou para ele dessa forma. Isaías, ele teve uma visão, a gente vai ver no capítulo 6, que ele teve uma visão do altar de Deus, ele viu o próprio Senhor, né, na visão dele, viu os serafins ali voando, e aí ele ficou com medo, e aí, quando ele ficou com medo, ele falou, ai de mim que viu o Senhor, eu que sou um homem de lábios impuros, né? E aí ele começa a falar ali, aí vem um serafim com uma tocha incandescente, toca nos lábios dele e fala, a partir de hoje você está purificado, para que você possa falar ao povo, né? Então nós vamos basicamente ver toda essa trajetória do profeta, e aí é exatamente isso que a gente precisa entender. A profecia ela é algo específico e está inserida dentro de um contexto histórico. Se nós só lermos ali o livro de Isaías e só ler a profecia, às vezes a gente não vai entender a grandiosidade da profecia e entender ela como um todo. Por isso que nas aulas de profetas maiores eu faço esse paralelo. A gente vai ver todo esse paralelo. Quando a profecia foi falada, em que momento que estava aquele contexto em que ela foi falada, tá bom? Então a profecia nada mais é que a mensagem falada pelo profeta, né, anunciada por Deus, e a função dos profetas, como eu falei, é transmitir exatamente aquilo que Deus tinha, ou seja, ele era um intermediador, porta-voz de Deus, tá bom? E por vezes os profetas tinham a função de chamar o povo ao arrependimento. Gente, vocês vão ver que aconteceu uma tragédia muito grande em relação ao povo de Deus, que foi a separação das 12 tribos. E foi a partir desse momento em que as coisas começaram a desandar. Porque, eu só vou fazer aqui um paralelo, porque a gente vai ver mais detalhadamente. Quando houve essa divisão, Israel, que ficou com as maiores partes das tribos, foram 10 tribos, tiveram 19 reis nessa época, que foi a partir de Salomão, Roboão e para frente. Esses 19 reis, chuta quantos que foi um rei segundo o coração de Deus? Nenhum. 19. Dos 19 reis, se você ler lá, tanto no primeiro livro de reis, segundo livro de reis, nenhum rei foi um homem segundo o coração de Deus. Por isso que em 722 a.C., a nação foi completamente destruída. Porque a partir do pecado de Davi, olha só, gente, como as coisas são. Deus reconhece hoje Davi como homem segundo o coração de Deus. Porém, o Senhor não o livrou da consequência do pecado dele. O pecado dele se transmitiu de geração em geração. E isso foi o que aconteceu. E é nesse contexto em que essas profecias foram inseridas. Porque o povo estava completamente fora dos caminhos do Senhor. Mas não só o povo, o rei, todas as castas sociais, estavam todos desviados do caminho do Senhor. E para isso, eram os profetas levantados. Nesse meio. Então não era um meio, beleza, vou ser levantado aqui, tudo, mas era um meio muito caótico.
Ou seja, o profeta corria risco de vida o tempo todo, porque era situações ali em que o povo estava totalmente caído. Nós vamos ver aqui o que o povo praticava, reis que sacrificavam seus próprios filhos em sacrifícios a outros deuses. Então era uma complexidade em relação à iniquidade muito grande. E nisso o Senhor levantou os profetas para que eles pudessem anunciar aquilo que iria acontecer com eles. Olha, o Senhor dava duas opções. Vocês têm um arrependimento. Se vocês se voltarem para mim, assim como era o meu servo Davi, vocês ainda têm chance. Mas, se vocês não se voltarem, esse será o caminho. O Senhor já profetizava, vai acontecer isso. Né? E mesmo assim, o povo não dava ouvido. Essa aqui é outra divisão dos profetas, tá bom? Existem os profetas literários e não literários. Bem simples de entender. Profetas literários são os profetas que têm um livro escrito na Bíblia. São esses que eu passei para vocês. E não literários são aqueles que têm citações na Bíblia, né? É falado sobre eles, mas eles não têm um livro específico com o seu nome, né? Então é basicamente isso, tá? E aí profetas maiores, como eu falei para vocês, é justamente pela questão do tamanho, da extensão da literatura. E profetas menores, o mesmo sentido, tá? Vamos analisar aqui agora, gente, preste atenção. Nós vamos ver os 5 profetas maiores, tá? Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Olha a importância de nós olharmos o contexto em que essas profecias estão inseridas. Há 3 momentos importantes da história: pré-exílio, exílio e pós-exílio, tá? Então, olha só, lá eu marquei, ó, Isaías e Jeremias, eles profetizaram antes do exílio. O que é o exílio? Quando o povo foi levado cativo, né, tanto pelos assírios quanto pelos babilônios, tá? Então, Isaías e Jeremias, eles profetizaram antes do exílio. E ali são a linhagem dos reis, tá? Ó. Tanto os dois profetizaram em Judá, tá bom? Que é a Jerusalém como capital, depois que houve essa divisão do reino. E aí, Isaías, ele foi profeta durante o reinado de 4 reis: Jotão, Acás, Ezequiel e Manassés. E Jeremias, esses demais aqui, até chegar no mais poderoso, que foi Nabucodonosor. Tá? Há uma diferença entre Judá e Israel que eu falei para vocês. Olha só, Isaías, desses 4 reis aqui, né, contando ali depois Manassés, apenas o mais, assim, que não serviu ao Senhor de fato, foi Acás e Manassés. Jotão e Ezequias serviram ao Senhor, né? E Joás também está aí no meio. Então, esses reis de Judá, ainda alguns serviram ao Senhor, mas de Israel não. De Israel foram todos completamente fora do caminho do Senhor. Então, ainda havia esperança para o povo de Judá. Até por isso, o Senhor estendeu o tempo deles, né? Vocês vão ver que Israel ele foi destruído muito antes de Judá, porque justamente alguns reis ainda serviam ao Senhor. Alguns reis, como Ezequias, por exemplo, ele restaurou os altares do Senhor. Os altares, eles tinham sido completamente destruídos, eles tinham levantado outros altares para outros deuses. E esses altares, eles estavam vindo de geração em geração. O que Ezequias fez? Destruiu tudo, todos os altares idólatras, levantou novamente o sacerdócio, que havia sido desconstituído, porque a função de levar os sacrifícios era do sacerdote. Isso havia sido destituído por conta do pecado. E aí o rei Ezequias é considerado um rei segundo o coração de Deus, um rei que seguiu os caminhos do Senhor, porque ele justamente fez tudo isso. Ele destruiu os altares idólatras, levantou, restaurou os altares, restaurou os sacrifícios no templo e também levantou novamente o sacerdócio real, que era o povo levita, que era designado para fazer justamente os sacrifícios. Tá? E aí, depois veio Manassés, e esse Manassés, a Bíblia diz que foi o rei mais cruel e sanguinário. Se você vai lá em 2 Reis, tem um versículo que o Senhor, profetizando através de Isaías, fala assim: ó Manassés, você
que encharcou as ruas de Jerusalém com sangue inocente. Ou seja, ele matava pessoas inocentes, né? Manassés, ele tinha assim a perversidade, a iniquidade de matar pessoas. E ele foi um homem que inclusive foi quem matou pela história, né, e tradição judaica. Foi ele que perseguiu e matou o próprio profeta Isaías. Tá? Aí aqui, ó, durante o exílio, nós vamos estudar o livro de Lamentações, Ezequiel e Daniel. Tá? E aí depois do exílio foi só os profetas menores. Tá? Então, é basicamente isso. Então perceba, dos 5 profetas maiores, 2 são antes do exílio e 3, né, que o próprio Jeremias escreveu Lamentações durante o exílio, tanto da assírico como babilônico. Tá? Vamos lá, nós vamos estudar agora, como eu falei para vocês, até o nome do profeta ele tem relação com aquilo que o Senhor queria passar para a nação. Então, olha só, Isaías, o que significa o nome dele? Yeshá Yahu, Deus é salvação. Então, o próprio nome de Isaías era uma mensagem, aquilo que Deus queria passar para a nação. Deus é salvação. O Senhor é salvação. Tá? Então, o próprio nome dele vinha com uma mensagem de Deus para o povo. Ele nasceu no século 8, em Jerusalém. Jerusalém, que era a capital de Judá, tá? E aí foi ali mesmo onde ele exerceu o ministério profético dele em Jerusalém, tá bom? Ele escreveu outros livros, né, que também não são citados na Bíblia, mas biografia de Uzias, a Segunda Crônica cita ele, o livro dos reis de Israel de Judá e Segunda Crônicas 32, tá? Ele profetizou durante o reinado dos 4 reis, se você ler lá em Isaías 1:1, tá? Foram esses 4 reis aqui que ele profetizou, e ele era casado e tinha 2 filhos. Tá? Ele teve uma relação com Deus muito única. Por quê? Porque o Senhor fez com que Isaías colocasse no nome dos filhos dele profecias contra o povo. Vocês vão ver que o Senhor falou, ele teve 2 filhos, e esses 2 filhos eram profecias para o povo. O próprio nome dos filhos dele, imagina, gente, a criança nascer e já carregar o juízo de Deus. O juízo que Deus tinha para a nação. Porque o próprio nome dos filhos dele simbolizava esse juízo. Tá? E ele teve uma morte trágica, tá? Sendo cerrado ao meio. Na Bíblia não fala isso, tá, gente? Isso aqui é pela tradição judaica, diz que o rei Manassés, em perseguição ao profeta Isaías, conta a história que Isaías, nessa perseguição, ele entrou dentro de um cedro oco, e quando ele entrou dentro da árvore desse cedro, ficou vestígios da roupa dele, e aí localizaram ele, e o rei Manassés mandou serrar o cedro ao meio. Por isso que diz que, pela tradição judaica, que Isaías foi cerrado ao meio. O livro de Isaías é o mais messiânico de todos. Percebam só. O livro de Isaías, gente, quando nós formos estudar, ele é muito completo em relação àquilo que ele traz de Jesus para nós. Ele premedita o nascimento de Jesus, a morte, a ressurreição de Jesus e até os caminhos de Jesus por onde ele iria passar. Profetiza até sobre João Batista, que anunciava o Senhor. Então é um livro muito completo, uma profecia muito completa sobre o Senhor, como nenhum outro livro. O profeta Isaías, 700 anos antes da vinda de Cristo, ele detalhou, principalmente Isaías 53, a morte expiatória de Jesus. Como que aconteceu a morte de Jesus em detalhes, né? Que ele foi, o sofrimento que ele teve na cruz, a morte de cruz, né? Então, é uma profecia muito completa a respeito do Messias. E olha só, percebam, é o livro, né? Tem citações de Isaías, com mais de 400 citações no Novo Testamento. Então, é o livro mais completo sobre a profecia messiânica de Jesus. Tá bom? Aqui, ó. Suas profecias messiânicas são mais claras e explícitas que qualquer outro do Antigo Testamento. Ó, o nascimento de Jesus, capítulo 9.6, verso 6. A morte no capítulo 53 e a ressurreição
também no capítulo 53. Além de falar de Jesus, o livro de Isaías também fala do fim dos tempos. Fala sobre a nova Jerusalém, um novo céu, uma nova terra. Então, é um profeta muito completo. Isaías é conhecido como profeta da corte. Por quê? Porque o pai dele era primo próximo do rei Uzias. Então, ele tinha essa relação direta ali ali na corte, né? Por isso que diz que ele era um profeta literário, a escrita dele era muito concisa, muito clara como a de Lucas, porque diz a história, né, pela tradição judaica, que ele tinha uma escolaridade completa, porque justamente ele tinha acesso à corte. Então ele foi ali já treinado desde criança, e eu creio que é por isso que Deus designou ele para aquele tempo, para aquele momento como profeta. Tá? Então, olha só, o nome do pai dele é Amos, não Amós, que é o profeta Amós, né, que por sua vez era primo do rei Uzias. Então, era um profeta que tinha acesso à corte, que conseguia vir falar diretamente ao rei, e ele passava ali, transmitia para os reis as profecias que o Senhor designava, tá bom? Ó, sua visão da cruz em Isaías 53 é a profecia mais completa e profunda sobre a morte expiatória de Jesus Cristo, tá? O livro de Isaías é o mais teológico e extenso de todos os livros proféticos do Antigo Testamento. Então, como eu falei para vocês, ó, o Isaías tem 66 capítulos, ele é o mais completo, né, é maior de todos os profetas maiores, e ele traz essas profecias completas, né, tanto para o tempo dele, quanto as futuras que tiveram, tanto de Jesus, e posteriormente ainda iremos ter do fim dos tempos. Tá? Qual que é o propósito do livro? O propósito do livro é justamente trazer juízo à nação. O Senhor queria passar uma mensagem de arrependimento para o povo, mas também de juízo, daquilo que iria acontecer com o povo caso eles não se voltassem para o Senhor. Né? Então, como eu citei para vocês, por mais que o rei Ezequias foi um rei que restaurou, né, o culto a Deus e tudo mais no templo, mas ainda o povo continuava as práticas antigas dos povos vizinhos ali, né, de adorar outros deuses, de criar outros deuses, imagens para eles, e eles não seguiam. Por isso que houve essas profecias, tá bom? Ó, confrontar a própria nação e outras contemporâneas, tá? Como a palavra de Deus, mostrando esse pecado e juízo. Então, ali, nos 39 primeiros capítulos de Isaías, é sobre o juízo e a lei de Deus, aquilo que Deus iria trazer e aquilo que o Senhor tinha de sentimento para com a nação. Né? Lá em Isaías 5, fala sobre a vinha de Yahvé, o Senhor conta o sentimento dele pela nação, falando, olha, eu era um cuidador, eu cuidei de vocês, né? Alimentei a terra, fiz com que vocês crescessem, mas vocês nasceram azedas. O Senhor falando da nação. E aí o que eu posso fazer? A culpa é minha? Olha o Senhor falando com a nação. Não, eu fiz de tudo que eu podia fazer. Agora eu não vou fazer mais nada também. Agora eu vou deixar com que venham os abutres, venham as pragas, ou seja, falando das nações vizinhas, do que iria acontecer com ele. Vou deixar vocês à mercê das decisões de vocês. Né? Então, o Senhor no capítulo 5 expressa o sentimento dele, que ele estava sentindo pela nação. O desespero dele, das pessoas, do povo se arrepender, mas que não se arrependeu e seguiu o pior caminho. Né? Segundo, profetizar esperança à geração futura de exilados judaicos. Tá? Então o Senhor, através de Isaías, já tinha profetizado que haveria o exílio, mas que um remanescente viria e voltaria para restaurar. E aí vocês devem ter estudado em profetas menores, né? Porque quando se volta o remanescente para Jerusalém, começam a construir os muros, né? E aí, enfim, a reconstrução do templo, tá bom? Que seria restaurado o cativeiro, né? Então, nós temos que entender que houve dois momentos de cativeiro. Houve o primeiro, que foi o do povo de Israel. Depois eu vou mostrar aqui o que aconteceu, que houve aquela divisão das 12 tribos. Os assírios levaram os israelitas cativos, só que depois houve um outro momento, que foi o povo de Judá, que é onde o profeta Isaías profetizava, que foi quando os babilônicos, em 586, invadiu Jerusalém e levou o remanescente, e aí é onde
a gente vê a história de Daniel também, né? Que ele foi exilado, foi levado como um jovem, e ali ele também foi um profeta lá no meio do povo exilado. Premeditar a vinda do Messias, seu nascimento, morte e ressurreição, novo céu e a nova Jerusalém, tá bom? Então, olha só, Isaías ele foi casado, tá? Que é uma mulher que pela Bíblia é conhecida como a profetisa, porque ele era casado com um profeta, né? E ele teve 2 filhos, olha o nome dos filhos dele, Sear, Jasub e Maher, Salaz, Hasbaz. São os 2 nomes dos filhos de Isaías que trazem o seu nome como um juízo de Deus para a nação. Tá? Esses 2 nomes foi o próprio Deus que falou para Isaías colocar no nome dos filhos dele. Porque através do nome dos filhos dele, o Senhor queria trazer uma palavra de exortação e de juízo para a nação. Tá bom? Então, olha só. Sear Jasub está lá em Isaías 7,3, que significa um resto volverá. O que é isso? Como eu expliquei para vocês. Um remanescente dos exilados voltaria para a nação e restauraria a nação. Tá? Então, o próprio nome do filho de Isaías já trazia a profecia do que iria acontecer com o povo. Ou seja, eles iriam ser levados cativos, alguns, porque o restante morreram todos, né? Alguns foram levados cativos, mas que Deus restauraria esse remanescente e eles retornariam para a nação. Tá? Então, esse é o primeiro nome do filho de Isaías. E Maher Salar Hasbaz, Isaías 8,3. Rápido despojo, presa segura. Essa profecia aqui é muito interessante, por quê? Porque o Senhor também fazia profecia contra as nações, não apenas seu povo, mas também contra as nações. Então, quando uma nação se levantava contra o próprio povo, o que acontecia? Havia profecia sobre essa nação também. Então, essas profecias aqui foram para 2. Israel, que queria até se voltar contra os seus irmãos, Judá, e Damasco, que era a capital de Arã, também conhecido como Síria. Tá? Tem a Síria, que é o povo que eu falei, que era a potência da época, mas tinha também a Síria. Síria, vou escrever aqui para vocês entenderem. A Síria é a potência da época, que destruiu Israel e que levou cativo os exilados. E a Síria, que tinha a capital de Damasco, que era circunvizinha de Israel, que também foi destruída pela Síria. Então, essa profecia de Maher Salaz Hasbaz era justamente para que essas 2 nações elas iriam ser destruídas pela Síria. Por quê? Porque elas ameaçaram Judá. Então, o rei Ezequias, que era um rei segundo o coração de Deus, perdão, gente, não é Ezequias não, é Acás, tá? Por mais que o rei Acás, ele não era um homem segundo o coração de Deus, o Senhor poupou a nação por meio dele, porque ele se voltou nesse momento para Deus, ele reconheceu o pecado dele e ele foi e buscou o Senhor naquele momento. Tá? Eu só estou fazendo um paralelo aqui, mas a gente vai ver detalhadamente isso. Tá bom? Vamos lá. Ó, isso aqui é como eu expliquei para você, a tradição judaica, ela fala que Isaías foi cerrado ao meio, né, após uma perseguição do rei Manassés. Tá bom? Vou passar aqui que eu já falei. Então, os versículos, olha só. Lá no capítulo 7 e 8 de Isaías, conta os nomes dos filhos. E já no capítulo 10 fala o que significa. Ó. Um resto voltará, né, em hebraico Sear Jasub, um resto de Jacó se voltará para Deus. Porque ainda que seu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, apenas um resto voltará. Lá quando Deus chama Abraão, ele dá uma promessa para Abraão, que ele teria o quê? Uma grande descendência, que seria o povo de Israel. Né? E o povo de Israel era muito grande realmente. Quando Moisés liberta o povo, eram milhões e milhões de pessoas. Só que essa nação, por conta do pecado, ela foi reduzindo, até virar o que a Bíblia chama de resto. Só sobrou o resto. Aqueles que realmente o Senhor queria que voltasse. Né? E foi justamente essa profecia pelo nome do filho do profeta Isaías. Tá? Aqui, ó, Deus ordenou que Isaías escrevesse essas ordens, essas palavras proféticas, numa grande tábua e mandasse atestar por testemunhas fidedignas. Depois instruiu o profeta Isaías a dar essa mensagem
e expressão como nome de seu filho. Antes desse filho dele nascer, ele já tinha escrevido. O Senhor falou para ele escrever numa tábua, está nesse capítulo aqui, Isaías 8, 1 a 4, escrevesse esse nome, e aí depois o filho dele nasceu, aí o Senhor falou, o nome do seu filho vai ser aquilo que você escreveu na tábua que eu ordenei. E aí é como eu expliquei para vocês a profecia. Olha o versículo. O Senhor Deus me disse, pegue uma tabueta grande e escreva nela, em letras bem grandes, os seguintes. O nome do filho dele, né? Maher-Shalal Hasbaz, e procure 2 homens de confiança, sacerdote Urias e Zacarias, filho de Zerebequias, para servirem de testemunhas. Algum tempo depois, a minha mulher, a profetisa, ficou grávida, né? E deu à luz a um filho. Aí o Senhor me disse, ponha nele o nome, Maher-Shalal Hasbaz. Pois antes que ele aprenda a dizer papai e mamãe, o rei da Síria levará embora todas as riquezas de Damasco e Samaria. Damasco, capital da Síria, Samaria, capital de Israel. Tá? Então, ou seja, o Senhor já havia profetizado contra essas 2 nações. Opa! Olha aqui para vocês entenderem, gente. Esse aqui é o reino de Judá. Então, aqui em Jerusalém é onde o profeta Isaías ele profetizava, tá? Olha o reino do norte aqui, ó, esse azul aqui, que são 10 tribos, tá? A gente vai ver quais são essas 10 tribos. E aqui ficou apenas 2 tribos, tá? De Judá e Benjamim. Então aqui é onde Isaías profetizava. Então aqui o reino de Israel, reino do norte, chamado reino do norte, e aqui o reino do sul, reino de Judá. Olha aqui, ó. Aqui era aqui, ó, o reino de Damasco, logo à direita aqui, e o Império Assírio um pouco mais acima aqui. Então o Império Assírio ele veio, destruiu pela profecia aqui Damasco, e um pouco depois veio em 722 pela profecia também que já havia sido dada, e destruiu completamente Israel e levou os israelitas a cativeiro, tá bom? Aqui havia outros povos, né, em volta também, que no próprio livro de Isaías há profecias contra esse povo, tá? Então, basicamente aqui, para vocês compreenderem, ó, onde Isaías estava inserido aqui, ó, tá? No Reino do Sul, bem próximo aqui, né? Lógico, as 12 tribos elas eram juntas, depois que houve a divisão do reino, ficou 10 tribos para cá, 2 tribos para cá, tá? Vou passar um vídeo agora que vocês vão compreender melhor o contexto. E aí, gente, compreenderam o contexto? Compreenderam? O que estava acontecendo? Na época do rei Acaz, havia a potência assíria e ela estava devastando todos os reinos vizinhos. Ou seja, ela tinha uma potência militar muito grande. E a Assíria, gente, vocês devem conhecer ela pela capital dela, Nínive. Qual profeta que foi até Nínive? Jonas. Então, Nínive era uma cidade fenomenal para a época. As suas construções, depois vou passar uma imagem aqui. E por que o povo temia tanto a Assíria? Você vê que o rei Acaz foi lá chorar para ele, falar, pelo amor, tipo assim, resumindo, né? Tenha misericórdia de mim, porque já não basta vocês, e ainda mais Israel e Arã, né, que é Síria, querendo atacar a mim, né? E aí ele foi se socorrer da Síria, mas já havia a profecia, né? O profeta Isaías já havia falado a profecia a respeito dessas 2 nações que estavam ameaçando Acaz, rei de Judá, que elas haveriam de ser destruídas. Mas mesmo assim, ele foi lá no rei da Síria e pediu ajuda. Aí a Bíblia traz esses 2 relatos sobre a questão do apoio, se apoiou ou não, mas que de fato o rei da Síria destruiu completamente os reinos de Judá e de Israel. Mas esse nome dessa guerra aqui, Síria-Eframita, ela ficou conhecida por quê? Como eu expliquei para vocês que houve essa divisão do reino, o reino do norte, que era o rei de Israel, eles fizeram um acordo de paz com a Síria, para que eles pudessem se fortalecer militarmente para se defender da Assíria. E aí, nesse contexto, eles também foram lá diante de Acaz e falaram, nós temos um acordo de tratado de guerra para que nós possamos atacar a Síria. Você vem com a gente? E ele falou, não, se eu for, ele sabia o que era a Síria. E ele se negou. Quando ele se negou, os 2 decidiram atacar Jerusalém.
falou assim, vamos destituir Acaz, nomear um rei, para que a gente se fortaleça mais. E aí foi e ficou conhecida como essa guerra aqui, Guerra Síria-Eframita. Eles não chegaram a invadir Jerusalém, mas chegaram a invadir algumas cidades. Porém, o Senhor não permitiu, como foi feito pela profecia, que Jerusalém fosse destruída, né? E aí, assim, o rei Acaz permaneceu firme, porém a Síria invadiu tanto Israel como Damasco, Síria, e destruiu as duas, tá bom? Por que o povo, só acrescentando aqui, por que o povo tinha medo da Síria? A Síria, eles eram muito fortes militarmente e também eles eram um povo muito cruel, né? Diz que eles faziam dos seus prisioneiros de guerra, tirava as peles deles, fazia de tenda, amarrava em praça pública, cortavam todos os seus órgãos, enfim, era uma crueldade tamanha. E por que eles faziam isso? Justamente para amedrontar os outros povos. E justamente amedrontava, né? Na época, era o povo mais temido, porque onde eles entravam, eles conquistavam. E por isso mesmo, não tirando o mérito de Jonas, vocês imaginam a situação de Jonas, quando Deus chamou Jonas, vai lá e prega arrependimento para esse povo. E aí quem ia? Difícil, né? Tremeu na base. Quem não tremeria? Não julgo Jonas, porque realmente era uma situação muito delicada. O povo era muito... A Síria era muito complicada, a maldade deles era muito grande. Por isso que Jonas fugiu e não quis ir para Nínive, tá? O Senhor Deus disse a Isaías, vá com seu filho Sear-Jasub encontrar-se com o rei Acaz. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma. Ou seja, falando aqui da profecia da invasão que iria ter, né? Falando para que ele não se desanimasse, que o Senhor já havia designado a profecia para aquelas nações. Aí aqui o versículo também completando, né? Que a gente viu no texto, que antes que a criança soubesse decifrar o que é o bem e o que é o mal, a Síria subjugaria Damasco e subjugaria Samaria. Aí aqui também, complementando o que ele fez, que eu falei para vocês, que mesmo diante da profecia ele não confiou, foi diante do rei da Síria pedir ajuda para que então a Síria pudesse ajudá-lo. E de fato, a Bíblia não fala se ajudou ou não, mas que de fato a profecia se cumpriu por meio da Síria, tá bom? No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, Oséias foi o último rei de Israel, tá? Então aqui já estava chegando ao fim o reino de Israel. Filho de Elá, como rei de Israel, o rei Salmanasser da Síria invadiu Israel e seu exército cercou a cidade de Samaria. No 3º ano do cerco, Samaria foi conquistada. Isso aconteceu no 6º ano do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias. Está lá em 2 Reis 18, 9 e 10. Então, as profecias de Isaías, direcionadas ao rei Acaz, elas se cumpriram. Deus usou como instrumento os reis da Síria nesse período para cumprir seu propósito. Então, Deus usava até os povos inimigos como instrumento para cumprir as profecias. E foi exatamente o que aconteceu. Nesse momento aqui, o rei da Síria, foram 2 reis nesse período. Primeiro, Damasco foi destruída e, posteriormente, 10 anos depois, Israel também foi destruída. Então, percebam que o Senhor ele usa instrumentos e ele usa o que ele quiser. Ele usou a nação inimiga para que ela pudesse ser um instrumento nas mãos do Senhor para fazer com que o povo se arrependesse, né? Às vezes nós olhamos, tem muito, eu creio que até alguns de vocês já tiveram essa percepção de estudar isso e falar que Deus é muito cruel. Mas não é verdade. Como eu falei para vocês, nenhum rei de Israel foi um homem segundo o coração de Deus. Dos 19 reis de Israel, ninguém serviu ao Senhor. Todos haviam se desviado e estavam praticando tudo aquilo que as outras nações praticavam. Então, o juízo de Deus foi justamente para que o povo se arrependesse, porque eles já estavam totalmente perdidos. O Senhor falava e falava, foram 17 profetas,
falava e o povo não se arrependia. Então, o Senhor dava duas opções. Olha, ou vocês se arrependem, ou vai acontecer isso. O Senhor ainda falava o que ia acontecer. E mesmo assim o povo não quis. E foi por isso que o juízo de Deus aconteceu. Não porque o Senhor era ruim, mas sim porque ele era justo. Ele precisava fazer cumprir com que acontecesse essas profecias, para que justamente a nação se arrependesse e voltasse para os caminhos do Senhor. Agora nós vamos aprender sobre a questão do livro em si. Eu falei para vocês que o livro de Isaías ele tem uma assimilidade muito parecida com a própria Bíblia. Quantos capítulos tem a Bíblia? Vamos ver se vocês estão bons em teologia. Quanto? 66. O velho tem quantos? É? Ah, é livro. Quantos livros? E o velho? 39, né? E o novo, 27. Beleza. O que esses 39 capítulos da Bíblia falam? Resumindo, lei e os profetas. O Velho Testamento é resumindo nisso, né? É a lei e os profetas. E o Novo Testamento? Sobre a graça, sobre Jesus. Resumindo, Jesus, né? Ou seja, a vinda de Jesus e sobre a graça do Senhor através do nosso Senhor Jesus. Isaías, percebam, Isaías também tem 66 capítulos. Isaías tem uma divisão, que essa divisão também é dividida em duas. Por quê? Porque os 39 capítulos de Isaías, os 39 primeiros capítulos de Isaías, ele fala a respeito do juízo de Deus. Fala a respeito daquilo que Deus traria para a nação de juízo. Tá? Ou seja, fazendo um paralelo com a Bíblia, é muito similar à lei e os profetas, trazendo o juízo de Deus. E os 27 últimos capítulos da Bíblia, de Isaías, fala também sobre Jesus, sobre o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus. O capítulo 65 e 66 de Isaías, sabe o que fala? Novo céu, uma nova terra, nova Jerusalém, fim dos tempos. Qual que é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Então, percebam essa semelhança com a própria Bíblia. O primeiro capítulo de Isaías, depois desses 39, que é o capítulo 40, sabe qual que é o verso? Se você ler ali o verso 2 e verso 3, fala sobre a profecia de João Batista. O que os 4 primeiros livros da Bíblia falam? Mateus, Marcos, Lucas e João. Anuncia, através de João Batista, a vinda do Senhor. Olha que semelhança incrível. Né? A própria profecia, ela tem uma particularidade com a Bíblia muito grande. Ou seja, o próprio livro de Isaías, ele tem essa divisão aqui, muito parecida com o que a própria Bíblia nos traz hoje. Tá? Então aqui, 66 capítulos, dividido em 2 partes também. 27 capítulos finais de Isaías, nascimento, morte e ressurreição de Jesus. E os capítulos finais, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, fim dos tempos. Tá? Curiosidades. Em 1947, na região da Cisjordânia, um grupo de beduínos, que era um povo autônomo, né, que não tinha terra, que ficavam andando, nômades, né, que ficavam andando, conta a história que um garotinho que apacentava ovelhas, ele perdeu uma dessas ovelhas e ele foi em busca dela. E esse garotinho viu a ovelha dele entrar dentro de uma caverna. E aí, como essa caverna era muito escura, ele pegou uma pedra, ele estava com medo de entrar, ele pegou uma pedra e começou a jogar para ver se tinha algum bicho lá dentro. E numa dessas pedras que ele jogou, ele ouviu um barulho de um vaso quebrando. E aí o que aconteceu? Ele foi lá ver, chamou outras pessoas, nada mais nada menos, uma das maiores descobertas da história, que é os manuscritos do Mar Morto, em 1947. Tá? Dentre desses manuscritos, são muitos e muitos, quase 1000 manuscritos,
havia um que estava mais preservado. Aqueles que eles não tiveram muito trabalho para decifrar, né? Que é justamente o livro de Isaías, que contém 7 metros de pergaminho escritos sobre o profeta Isaías, sobre o livro de Isaías. Né? Olha só, gente. Recente, 1947. Né? Não tem muito tempo que aconteceu isso aqui. Então, isso aqui, aqueles escritos ali, foi antes de Cristo. Para isso se preservar, gente, só o Senhor mesmo. O Senhor designou talvez essa data por algum motivo, né? Mas que nesse acontecimento aqui, dos manuscritos do Mar Morto, cumpriu-se uma promessa de Deus, que é o quê? Que a palavra dele permanece eternamente. Por mais que às vezes a gente ache que se perca, não se perde. Não foi por acaso que aconteceu isso aqui, do garotinho entrar lá dentro e achar esses manuscritos, que contém fatos históricos que comprovam a fé cristã, que comprovam aquilo que nós vivemos hoje. E de fato apresentamos o Messias. Né? Então olha só, os primeiros conjuntos foram encontrados por um beduíno, que é esse garotinho, na caverna em Qumran, tá? Perto do Mar Morto, onde é a Cisjordânia hoje ocupada por Israel. Ele contém manuscritos, a maioria escritas em hebraico, aramaico e grego, e eles acreditam que se datam ali entre o século III a.C. Tá, ó. O grande pergaminho de Isaías é um dos 950 textos diferentes descobertos. Ele é diferente de todos os demais por ser o único com 54 colunas divididas em metades, escritas em um estilo quase uniforme. Ou seja, ele foi encontrado uma forma perfeita de escrita. Né? Quem escreveu? Essa escrita foi conservada, né? Ela estava bem preservada. E hoje ela está dentro de um museu. Não sei se alguém já foi lá ver, mas olha só, reprodução do livro de Isaías, que é um dos manuscritos do Mar Morto, lá no Santuário do Livro, no Museu de Jerusalém. E aí, através da inteligência artificial, eles conseguiram hoje decifrar muita coisa do que está escrito aqui. Inclusive, através dessa inteligência artificial, diz que foram dois escribas que escreveram esses pergaminhos aqui. Então, é muito legal estudar isso aí para a gente compreender. E acharam todos preservados. Né? Então, aqui contém 7 metros de pergaminho sobre profecias de Isaías. Tá? Aí aqui eu tirei um versículo que diz assim, ó, cerca-se a erva e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor. Seca-se a erva e caem as flores, mas as palavras do nosso Deus permanecem eternamente. Amém? Então o Senhor, ele cumpre as promessas e as profecias dele no tempo dele. Há um tempo determinado para cada circunstância acontecer. Contexto histórico. Então vamos lá. Agora, para a gente aprender melhor, eu não sou bom de desenho não, viu, gente? Se alguém rir aí, vai tirar -1 na prova, viu? Ó. Norte. Quem que era aqui? Israel, certo? Capital? Samaria. Sul? Judá. Qual que era a capital? Vou escrever feio mesmo só para vocês entenderem. Quando que aconteceu isso aqui? Há uma sequência lógica na Bíblia que fala sobre a questão de quando os reis começaram a reinar e por quê. O povo queria um rei, porque antes haviam só juízes e profetas e sacerdotes. As outras nações, todo mundo tem rei. Por que nós não temos? Quem que foi levantado? Saul, né? Então Saul reinou quantos anos? 40. Depois veio quem? Reinou quantos anos? 40 anos. Depois veio quem? Quantos anos? 40. Esses foram os 3 primeiros reis da Bíblia. Né? Saul, Davi e Salomão. Depois que Salomão morreu, quem que foi nomeado? Roboão. Roboão era filho de Salomão. Só que percebam, gente, Roboão tinha uma decisão
teve e falou assim, olha, o seu pai, ele trouxe para nós uma carga muito pesada de trabalho e de tributos. Né? Então, se o Senhor for compassivo conosco, nós iremos te servir, muito mais que servindo seu pai. E aí os conselheiros dele mais velhos, os anciãos, falaram para ele assim, olha, realmente, o seu pai trouxe muita carga, muito imposto, ainda mais para a construção do templo, então o pessoal estava muito sobrecarregado. E aí os anciãos falavam para eles aceitar esse conselho, de Roboão reinar com uma carga mais leve. Só que aí o que aconteceu? Roboão chamou os amigos deles, que também eram nomeados conselheiros, e aí pediu conselho para os mais novos. E aí o que os mais novos falou? Que nada. Você tem que colocar mais peso, você tem que mostrar quem é que manda aqui. Ou seja, deu um conselho totalmente contrário àquilo que os mais velhos tinham falado. Vão entendendo aí, viu, gente? Então, o que aconteceu? Quem que ele seguiu? Roboão pensou, bom, se os meus amigos falaram isso, eu vou seguir o conselho do meu amiguinho. É? Vou dar a voz para os meus amigos, esses anciãos aqui não sabem de nada. Eu vou atacar mais carga. Aí vai lá o povo, volta para Roboão e fala, e aí, qual que é a decisão? Aí ele fala, Salomão foi um dedo mindinho de carga para vocês. Eu vou usar a minha mão poderosa contra vocês. Ou seja, vou tacar mais carga. E aí, o que aconteceu? Foi justamente por ouvir pessoas erradas que Roboão tomou a decisão errada. E foi por conta dessa decisão errada que aconteceu essa divisão do reino. Tá? Então o reino foi dividido porque Roboão ouviu um conselho errado. Deu ouvido para a pessoa errada. E aí o reino foi dividido. Ficou dessa forma. E aí ficou até com menos. Ó. Ficou aqui 2 tribos do sul e 10 tribos do norte. Tá? E olha que interessante, gente. Eu trouxe o versículo aqui. Antes disso acontecer, o Senhor já havia profetizado um rei para a nação de Israel. Porque o Senhor sabia que isso ia acontecer. Então o Senhor já tinha designado Jeroboão, que era um servo do rei Salomão. Ou seja, ele diz assim, para preservar a minha promessa para o rei Davi, que a dinastia dele continuaria, ele preservou as 2 nações, para que não houvesse essa destituição da dinastia de Davi, porque o Senhor já havia dado uma promessa para Davi, né? Ele diz, por conta do meu filho Davi, do meu servo Davi, eu não deixarei que a nação seja completamente retirada das mãos da sua dinastia, né? E aí foi que aconteceu essa divisão, mas ainda permaneceu a dinastia de Davi, tá bom? Ó, após a morte de Salomão, né, houve esse rompimento, como eu expliquei para vocês, e aí ficou a divisão do reino em 2 partes, tá? Aqui é o verso que fala da profecia, que eu falei para vocês que aconteceu antes. Ó. Jeroboão era um jovem capaz e Salomão viu que ele trabalhava com vontade. Eu vou pular para cá. Ó. O profeta Aías de Siló se encontrou com ele sozinho na estrada, no meio do campo. Então Aías tirou a capa nova que estava usando, cortou-a em 12 pedaços e disse a Jeroboão, fique com 10 pedaços. Porque o Senhor, o Deus de Israel, estava dizendo o seguinte, eu vou arrancar o reino da mão de Salomão e vou dar 10 tribos a você. Salomão ficará com uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que escolhi em toda a terra de Israel para ser minha. Então, essa profecia também se cumpriu. O Senhor já tinha escolhido alguém para que pudesse ser rei dessas 10 nações, que era Jeroboão. Tá? Então, depois, algum tempo depois, acontece a morte de Salomão, Roboão toma essa decisão errada, há uma rebelião dentro das 12 tribos e acontece essa divisão. Tá? Aí fica dessa forma aqui. Ó. Então, Isaías está inserido aqui dentro, né, de Jerusalém, e a profecia dele é feita aqui dentro de Judá, do reino de Judá. Aqui ficou dessa forma a divisão, tá? Depois eu vou passar os slides para vocês também, para vocês verem. Então ficou o
o reino do sul, Judá e Benjamim, tá? E o reino do norte, essas 10 tribos aqui. Aqui são todos os reis que passaram tanto por Judá quanto por Israel, tá? Então, os reinos de Jeroboão, foi o primeiro rei do norte, até chegar a Oséias, onde foi levado o povo para o cativeiro em 722. E o cativeiro babilônico foi no sul, em 587, quando o último rei Zedequias foi levado também em cativeiro junto com os demais do seu povo. Tá? Aqui é Nínive, capital da Síria. Olha como que ela era bem fortificada. Tá? Olha como que ela era. Então a potência assírica militar era muito forte. Né? E olha só o que acontece. Na época em que Judá foi para ser invadido também, ou seja, lembre-se, a Síria destruiu Israel e destruiu a Síria, que é a capital de Damasco. E depois ela veio para destruir Judá também. E aí há um acontecimento que é para mim um dos mais, se você olhar ali, grandiosos no Velho Testamento, em questão do que o Senhor fez para o seu povo, de salvação em si, porque eles iam ser completamente destruídos também. Né? Senaqueribe, que era o rei dessa época aqui, quando ele foi invadir Judá, ele levantou, começou a conquistar as cidades em volta ali e fez um cerco em Jerusalém. E esse cerco já estavam prontos para atacar. E aí o rei Ezequias, ele foi diante do Senhor, pediu uma resposta, e aí veio o profeta Isaías e profetizou para ele o quê? Que a salvação já estava feita, já estava pronta, que o rei Senaqueribe iria voltar sem nada para casa, iria voltar apenas com a sua espada para casa e que ainda iria ser morto pela espada quando ele voltasse. E posteriormente também se cumpriu que o próprio rei Senaqueribe foi morto pelos seus filhos, tá? E aí o que acontece? Havia um cerco em volta de Jerusalém e naquela noite o único anjo do Senhor matou 185.000 soldados assírios. E aí quando o rei Senaqueribe acorda, ele vê aquele monte de sangue, aquelas pessoas mortas, e ele voltou para casa. Assim como havia feito a profecia de Isaías. Tá? Então, olha só, os assírios, né, eles eram um povo muito forte, como eu falei para vocês, e de onde começou isso? Começou daqui, ó, né, da cidade de Assur, por volta de 1900. Quem construiu a cidade de Nínive, vocês lembram? Nimrod. Quem era Nimrod? Nimrod é aquele que fez aquela torre de Babel, lá em Gênesis, né? Foi ele que construiu Nínive também. Então Nimrod foi essa pessoa que construiu essa cidade e a partir daí ela começou a se tornar uma potência no domínio dos assírios, né? Então Nimrod construiu a Nínive e outras cidades também. E aí quando ele construiu Babel, ele queria o quê? Ele queria mostrar que ele era tão grandioso quanto Deus. Deus mandou espalhar, ele queria reunir as pessoas num só lugar. E foi aí onde houve a confusão de línguas, né? E as pessoas se espalharam novamente. Então, olha de onde ele vem aqui, ó. A cidade de Assur foi fundada por Assur, tá? E ele era filho de Sem, neto de Noé. Então, olha de onde vem a descendência do povo assírio. Através dessa descendência aqui dos semitas, né? A descendência diretamente de Noé. Segunda Reis 18, 19 e 20. Maria, até 10, né? Um dos oficiais assírios lhe disse: levem para Ezequias essa mensagem do grupo do rei da Síria. Ele tinha ameaçado, gente, olha só. Por que Deus destruiu Senaqueribe e o seu povo? Olha o que ele fala para Deus. Em quem você está baseando a sua confiança? Você está pensando que as palavras podem tomar o lugar da experiência militar da força? Quem você pensa que vai ajudá-lo na revolta contra o rei da Síria? Aí tem um vídeo que eu não vou passar por conta do tempo, mas aí naquela noite vem o anjo e devasta o exército assírio. Tá? E aí o reino, causando um sério declínio moral e espiritual. A nação, gente, ela já havia se corrompido em Israel, porém em Judá ainda havia esperança, porque eles adoravam o Senhor, Ezequias havia restaurado, né, os altares e o sacerdócio, havia esperança para eles ainda. Porém, gradativamente, foi havendo um declínio, né?
Porque depois veio Manassés novamente, reinou 55 anos, e ele fez totalmente aquilo contrário ao que o Senhor havia designado. Então, olha só, o que estava acontecendo na época? Lugares secretos de culto pagão passaram a ser tolerados. O rico oprimia o pobre, as mulheres negligenciavam suas famílias na busca do prazer carnal. E muitos dos sacerdotes e falsos profetas buscavam agradar os homens. Então, havia um declínio social muito grande em todas as castas, não diferente do que acontece hoje, né? O povo estava corrompido, o legislativo, o judiciário, o executivo, os reis, todo mundo. Não havia sequer alguém que servia ao Senhor. Então o declínio moral e social era muito grande. Por isso que o Senhor, no próprio capítulo 1, ele fala: povo mau e perverso, o coração de vocês se voltou para o pecado, né? Então, o Senhor, a partir daí, através do profeta Isaías, começa a profetizar isso aqui, ó. Ai desse povo mau, dessa gente cheia de pecados. Todos são ruins, todos são perversos. Vocês não salvam ninguém. Eles abandonaram o Senhor, rejeitaram o santo Deus de Israel e viraram as costas para ele, né? E aqui, o capítulo 6, ele traz o chamado de Isaías, tá? Cada profeta teve um chamado único e diferente. E o profeta Isaías, ele teve uma visão, ele viu o trono de Deus, e nesse trono ele viu os serafins voando, e ali nessa visão ele ficou com medo, que é o que diz o capítulo 6. Por quê? Porque ele viu o Senhor e ele falou: ai de mim, que sou um pobre pecador. Aqui, ó. Aqui o próprio capítulo 6 falando, ó. Eu vi o Senhor sentado num trono, né? E o seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Olha uma característica dos serafins aqui, ó, 6 asas, tá? Com 2 eles cobriram o rosto, com 2 cobriram o corpo, e com outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns para os outros: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro, né? E aí aqui é onde o profeta Isaías ele assume o chamado dele. Porque ele fala: ai de mim que sou pecador, mas aí vem um serafim com uma brasa incandescente, toca os lábios dele e fala: a partir de agora você está purificado para falar as palavras do Senhor. E a partir daí o Senhor fala: quem enviarei? E aí Isaías fala: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Tá? Só resumindo aqui os versículos. Isaías era um profeta, como eu expliquei para vocês, intelectualmente muito preparado. Diz os estudiosos que a escrita do livro de Isaías é um hebraico clássico, uma escrita muito culta que se assemelha com a de Lucas, né? No Novo Testamento, que escreveu Atos e o livro de Lucas. Aí eu vou finalizar aqui, gente, que é o capítulo 5 de Isaías. O capítulo 5 de Isaías é aquilo que eu expliquei no início para quem não tinha chegado, que o Senhor ele faz ali uma parábola da vinha. A tristeza que o Senhor estava sentindo pelo povo. Olha o que o Senhor fala. Deus manifesta a sua insatisfação contra Israel, que estavam corrompidos, né, em todas as castas sociais. E olha o que o Senhor fala aqui para a nação. Vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de uvas. No centro do terreno, ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Aqui é Deus falando da sua nação. Ou seja, o que Deus fez? Deus preparou a terra prometida, Deus tirou ele de onde eles estavam, tirou todas as nações inimigas, abriu margem para que eles pudessem construir, ou seja, comparando aquilo que ele tinha feito de fato para o seu povo. Só que aí chegou uma época o quê? Deram somente uvas azedas. Ou seja, todo mundo se corrompeu. Não havia ninguém que de fato seguiu os princípios do Senhor. Fiz por eles tudo o que podia. Então, por que produzir uvas azedas em vez de uvas doces, que eu esperava? Então, o Senhor faz até um questionamento aqui, né? Então, o capítulo 5, ele traz essa insatisfação de Deus para com o povo, através da representação dessa vinha de Yahvé. O Senhor manifesta a tristeza dele para com a sua nação. E aí, como eu expliquei para vocês,
havia a manifestação de iniquidade em todas as castas sociais. Havia essa manifestação de pecado dentro do povo, dentro do rei, do executivo, judiciário, legislativo, não muito diferente de como é hoje. E aí, na próxima aula, nós continuamos a partir daqui, que é as crises do poder, justamente dando continuidade. Porque ali, nos 10 primeiros capítulos, além dos 6, que é o chamado dele, o Senhor vai manifestando essa insatisfação com o povo e também premeditando o juízo dele. Tá? E aí, na aula que vem, nós continuamos. Amém, gente? Obrigado.